Mais um antes e depois. Gente, vejam que a sobrancelha dela era bem falhadinha. É clarinha a sobrancelha dela. A gente manteve, ó, a corzinha. A gente não fez nada muito diferente do que ela já tem. A proposta da Fio a Fio é exatamente a naturalidade. Então, a gente nunca vai tentar transformar a cliente em outra pessoa. A gente vai aproveitar o que ela já tem, porém, vamos aperfeiçoar. A gente vai aperfeiçoar a sobrancelha da cliente, não vamos modificar muito, até porque cada sobrancelha nos proporciona um design. Tem sobrancelha que fica, dá para fazer bem arqueada, tem sobrancelha que é muito retona, não dá para arquear tanto. Então, a gente não vai comer toda a sobrancelha natural da cliente para transformar a cliente em outra pessoa, tá? A gente usa tudo que ela tem, porém, aperfeiçoando. A gente vai aperfeiçoar o que a cliente já tem. Então, cada rosto pede um design, cada estrutura óssea, porque cada cliente tem uma estrutura óssea. Por exemplo, não adianta a gente querer fazer uma sobrancelha de uma artista em nossos clientes se o rosto dela não nos permite. A gente só vai descaracterizar a cliente e não vai proporcionar a ela o que ela realmente, de fato, precisa, tá? Então, a intenção da Fio a Fio é apenas aperfeiçoar o que ela já tem. A gente usa o molde da sobrancelha da cliente e aperfeiçoa, a gente cobre as falhas e tudo mais. Claro, em alguns casos dá sim para dar uma arqueada, às vezes a sobrancelha é muito retona, a gente consegue sim dar uma leve arqueada. Ou então a sobrancelha é tá muito arqueada, comeram muito. A gente consegue dar uma amenizada nesse arqueado, mas nunca descaracterizando a cliente. Tem algumas clientes, algumas alunas que têm dificuldade na implantação do pigmento porque acha que não fixa tão bem no primeiro momento, fica muito clarinho. Às vezes, gente, é porque a gente quer ter a mão tão leve a ponto da cliente não sentir nada. A cliente vai sentir um desconforto, vai ter um incômodo, sim. Então, avise a ela, olha, não é indolor, você vai sentir um leve desconforto, eu vou esticar bem a pele, às vezes o profissional quer ter a mão tão leve a ponto da cliente não sentir a mão dele, não dá, aí você não vai conseguir fazer a fissura na pele da sua cliente. Você tem que avisar, olha, meu dedinho vai incomodar um pouco porque eu preciso esticar bem a sua pele. Então, para não ficar algo, ó, vejam que o fio anterior a esse ficou bem clarinho, tá vendo? Quando isso acontece, dê a segunda passada, sem problema. Então, ai, Kelly, eu percebo que os meus fios não fixam tão bem. Quando eu limpo o esqueleto, eu quase não vejo a cor. Ótimo, dê a segunda passada, não tem problema nenhum dar a segunda passada. Eu dou a segunda passada, principalmente quando a pele é oleosa, eu sempre dou a segunda passada. Pele oleosa, eu gosto muito de dar a segunda passada. Poucas são as vezes que eu não dou a segunda passada na pele oleosa, para fixar bem o pigmento. É só você reforçar, você volta no fio que você acha que não fixou, eu volto nele e reforço, ó, vou voltar nele, reforcei, perfeito. Porém, após limpar, depois que eu deixo saturar geralmente uns 10 minutinhos. Depois que eu deixo saturar, geralmente eu volto e dou a segunda passada no fio do esqueleto antes de fazer a ramificação. Daí a pele da cliente já vai estar com anestésico e ela já não vai sentir mais nada. Mas, às vezes, a falta de fixação no primeiro momento não é nem um problema. O problema é, às vezes, o profissional ter tanta vontade de fixar o pigmento que aprofunda. E a gente não pode fazer corte na sobrancelha da cliente. Menos é mais. Então, é melhor que você faça com a mão leve. Se você perceber que ficou superficial, você dê a segunda passada. Melhor fazer isso do que ter aquela sede de fixar o pigmento, aprofundar a lâmina, fazer com a mão muito pesada, aprofundar a lâmina, não vai fixar
porque se você fizer um corte, que a gente precisa fazer arranhãozinho, se você fizer um corte, se você aprofundar, vai sangrar. E esse sangramento vai tirar todo o pigmento que você está tentando implantar. Enquanto você age tentando depositar pigmento, o corpo da cliente vai estar, né, expulsando o pigmento junto ao sangramento, a muita linfa. Então, e o que ficar, vai ficar com certeza com uma cor indesejada. Então, você tem que ter a mão bem leve, menos é mais. Tente, e conforme você for atuando, você vai sentindo qual é o peso ideal. Você vai sentindo que, esse fio aqui eu fiz muito superficial. O próximo eu posso fazer com a mão um pouquinho mais firme. Firme não é pesada, tá? Mão firme. Estique bem a pele, a mão tem que ser firme. A lâmina que vai fazer o trabalho sozinho. Você vai esticar a pele e vai arrastar a lâmina na pele da sua cliente, com a pele bem esticada. Não queira ter mão de fada nessa hora, gente. Você não vai ter a mão pesada, mas não querer esticar a pele para não incomodar a cliente, para ela não sentir minha mão, você não vai conseguir fixar o pigmento, não vai conseguir fazer a fissura na camada correta. Então, você tem sim que esticar bem a pele, tá? Minha mão tem que ser muito leve. Não, sua mão não tem que ser leve. Leve demais, você não vai conseguir fazer nada. Sua mão tem que ser firme, não pode ser pesada. Porém, você tem que unir as duas coisas, mão firme e pele bem esticada, tá bom? Porém, se você perceber que tá aprofundando muito, diminua o peso de mão, diminua. E como menos é mais, se você perceber que ficou muito superficial, dê a segunda passada, sem problema, tá? E se você, por exemplo, esse fio, a sobrancelha dessa cliente, o fio natural dessa sobrancelha é clarinho. Eu fiz numa tonalidade clara. Eu coloquei o Mocha da Gama Pigments. E eu achei que a cor ficou perfeita para ela, já que o cabelo dela é claro, o fio da sobrancelha é claro, mas às vezes, quando a sobrancelha da cliente é clara, a gente coloca uma tonalidade clara também, e às vezes fica claro demais, a ponto de ficar tão clarinho que a gente quase não consegue perceber. Então, o que eu faço quando isso acontece? Eu, após terminar o procedimento, eu faço uma outra misturinha com uma tonalidade um pouco mais escura e deixo saturar mais 10 minutinhos. Aí ela fica mais acesa, a sobrancelha da cliente fica mais nítida. Então, se acontecer isso de você colocar uma cor clara e ficar claro demais, você pode preparar uma outra misturinha com uma cor um pouquinho mais intensa e deixar saturar. Nessa sobrancelha eu não dei a segunda passada, dei uma passada só. Eu não fiz outra misturinha com uma cor mais escura. Mantive a cor mocha, que eu achei que ficou perfeita. Até porque se encaixou perfeitamente. Mas já aconteceu de eu colocar uma cor tão clara a ponto de quase não aparecer. Aí eu faço isso, eu faço essa misturinha com uma cor um pouco mais escura e fica tudo lindo, tá, gente? Então, não se desesperem, tá? Façam o seu trabalho com calma, não precisa aprofundar a mão. E tem o retoque também, o corpo da cliente vai expulsar o pigmento, mas tem o retoque. Caso vocês queiram fazer o curso comigo, aqui embaixo tem o link, tá? O link de todos os cursos, tem o link do design de sobrancelha, tem o link do micropigmentação do iniciante ao avançado e o link do curso de micropigmentação, né? O microblend na técnica delicata. Aí você dá uma olhadinha. Caso tenha interesse, vai ser um prazer ter você comigo.